Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais que indicam que a criança já tem prontidão alimentar e essa criança ela está preparada para receber a introdução alimentar. Muitos pais têm dúvidas, às vezes a mãe fica insegura nesse momento, então você saber quais são os sinais, isso vai te ajudar muito. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras famílias, porque essa informação é importantíssima. Nós precisamos espalhar esse conteúdo para todas as pessoas que a gente conhece. E se você quer saber muitas dicas de como cuidar adequadamente da sua criança, o que você pode fazer para prevenir prejuízos no desenvolvimento da criança, esse é o canal. Então te convido a ficar conosco. Toda semana nós temos vídeos inéditos, sempre com uma dica, sempre com uma orientação para que você possa contribuir e através de estratégias favorecer o bom desenvolvimento da sua criança. Então ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente está preparando. E se você gostou desse conteúdo, se esses conteúdos estão sendo relevantes na sua vida, deixa o seu like. O seu like ajuda muito aqui no nosso canal. E se você quer saber todas as novidades que nós estamos preparando, nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Sinais que são pré-requisitos para a introdução alimentar. Então você precisa observar esses sinais na criança para poder fazer o treino da alimentação da criança, que é a introdução alimentar. Então, qual é o primeiro pré-requisito? O seu bebê precisa ter mais de 6 meses, nunca menos de 6 meses. Se você for fazer a introdução de qualquer alimento antes de 6 meses, você precisa conversar com o pediatra e você precisa seguir a orientação do pediatra, porque a gente pede até os 6 meses aleitamento materno exclusivo. A criança não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de suco. A criança precisa do leite materno. E se por algum motivo você não conseguiu amamentar, então você vai dar uma fórmula infantil. Você vai seguir aquele leite que o pediatra prescreveu. Então é isso que a criança precisa. Então, com mais de 6 meses, você vai observar quais são os sinais que a criança precisa apresentar. O primeiro sinal: o seu bebê, ele já controla a cabeça, ele tem o controle de cabeça, controle de tronco? Por que isso? Porque isso é fundamental, porque a deglutição, ela é um controle neuromotor, então a gente precisa da criança que ela já tenha certas habilidades motoras que indicam como é que está a integridade, como é que está a maturidade do sistema neurológico dessa criança. Então, outro item: a sua criança já está sentando com apoio, já está sentando sem apoio. Por que isso? Quando a criança ela fica sentada, essa postura, ela o que? Diminui os riscos de engasgo e também quando a criança está sentada, essa postura ela favorece a digestão dos alimentos. Então, antes da criança adquirir essa postura, a criança ela está ainda numa imaturidade intestinal e numa imaturidade da deglutição. Então, por isso que a gente precisa observar se a criança já chegou nessa fase. Outra coisa: o seu bebê, ele já consegue movimentar os membros superiores e pegar como se fosse movimento em pinça, pegar os objetos e levar os objetos à boca? Também é importante a criança já ter essa habilidade de levar os objetos à boca. Outra coisa para você observar também: como é que é o comportamento da criança quando ela vê comida? A criança tem a iniciativa de tentar pegar o alimento, a criança fica eufórica, fica agitada, abre a boca, tentando que você também coloque algum alimento na boca da criança. E outra coisa que você tem que observar: se o reflexo de protrusão lingual já foi embora. Por quê? É um reflexo que a criança tem assim nos primeiros meses, que é um reflexo que facilita a sucção, que ajuda nesse período de amamentação. Então, tudo que você coloca na boca da criança, a criança
põe a língua para fora. Então esse reflexo precisa diminuir para a criança ir aprendendo a mastigar, porque no começo a criança vai, quando você coloca qualquer alimento na boquinha da criança, ela tem um padrão de amassamento, então ela vai até ela adquirir o aprendizado da mastigação. Então esses sinais, eles são fundamentais, são sinais do desenvolvimento. E por que a gente precisa observar? Porque às vezes a criança nasceu assim, prematuro. Então, uma criança prematura, às vezes, você vai ter que esperar um pouquinho a criança adquirir essas habilidades para você fazer a introdução alimentar. Então, a gente fala assim, a partir dos 6 meses, mas cada criança tem um tempo. Então, você precisa observar esse desenvolvimento neuropsicomotor para poder oferecer o alimento de forma segura. Então, a alimentação, ela tem que ocorrer de forma segura. Então, por isso que tem que esperar apresentar os sinais de prontidão. Então, que você observe bem, que todas as suas dúvidas você tire com o pediatra, nas consultas, porque essa experiência de oferecer outros alimentos para a criança tem que ser uma experiência prazerosa. Não pode ser um momento assim que cause um trauma na criança, porque às vezes a criança não está preparada motoramente para viver essa experiência. Então, tudo de bom para vocês. Aqui no canal nós estamos sempre assim preocupados em preparar um conteúdo que ajude realmente no dia a dia, que vocês possam, através desse conteúdo, organizar a rotina de vocês e se sentirem assim preparados para viver cada fase do desenvolvimento. Então, espero todos vocês nos nossos próximos vídeos. Tudo de bom, muita saúde e aproveite o seu melhor momento.